Olá, boa noite. Já estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos falar sobre mentalidade financeira. Boa noite, Eliane. Boa noite, João. Sejam bem-vindos. Silvia, boa noite. Prezado Marcos, Daniel, que bom tê-los aqui. Nosso convidado já está aqui, o Marcos Moraes, ele que é auditor fiscal, palestrante, coaching, um especialista em finanças, vai estar aqui hoje conversando com a gente, falando sobre mentalidade financeira. Vai contar como foi a história dele, a trajetória dele e como foi virar essa chave para o seu crescimento financeiro. Então, que bom que você está aí. Eu vou pedir que você envie aviãozinho, tem um triângulozinho aí, envia ele e chama os amigos para assistirem essa live. Convida os familiares, os amigos para fazerem parte desse momento. Dr. Marcos vai estar aqui com a gente, contribuindo com os seus conhecimentos. Então, vamos lá. Eu vou agora enviar aviãozinho, lembrando aqui as pessoas que me seguem. Não vai dar para enviar para todos, mas uma grande parte aqui. Vou convidá-los lembrando da nossa live de hoje sobre mentalidade financeira. Então, vamos fazer uma corrente do bem, convidando aí seus amigos, seus familiares, envia aí no direct, já estamos ao vivo. Já já o Marcos vai estar com a gente. Quando a gente fala de mentalidade financeira, as pessoas começam a se questionar, algumas pessoas acabam perguntando, porque a gente costuma ouvir muito falando sobre educação financeira, inteligência financeira. Isso é ótimo. Quanto mais pessoas falando sobre o tema e ensinando sobre o tema, isso é incrível, porque de alguma forma está contribuindo. A mentalidade financeira, eu sempre digo que começa por aí. E falando de inteligência também começa na mentalidade. E a educação também trabalha a mentalidade. Então, tudo aí vem com a grande contribuição para o nosso desenvolvimento. E o Marcos vai estar aqui conversando com a gente sobre tudo isso, como é que ele virou essa chave. Que bom que ele vai estar aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Theo, Diego, Antônio Barreto, Sandra Cristina, minha mãezinha também acompanhando a live. Bom tê-los aqui, então agora eu já vou convidar o nosso convidado. Enquanto as pessoas vão acessando a nossa live, eu já vou aqui convidá-lo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Acabei de convidar o Marcos, guardando aqui a conexão. Tudo certinho? Tá conseguindo me ver e ouvir bem? Boa noite, minha amiga. Tudo certo, graças a Deus. Tá conseguindo me ver e me ouvir bem aí, tranquilo? Show de bola. Que bom tê-lo aqui. Seja bem-vindo, que bom tê-los todos vocês aqui. Se apresente, Marcos. Vamos logo dar início à nossa live. Fique à vontade. Quem é o Marcos Moraes? Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos que estão já se conectando conosco. Eu tenho certeza que hoje vai ser um tempo rápido, né? Porque passa a hora hoje, o tempo passa muito rápido, né, Lilian? Mas vai ser um tempo de muito aprendizado e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências, um pouco da minha história. Eu acredito que esse tema é muito pertinente para cada um de nós. Como Lilian falou, meu nome é Marcos Moraes. Eu me considero petrolinense, né? Embora seja de nascimento teresinense, piauiense, mas há muito tempo já estou em Petrolina. Então, me criei em Petrolina, morei um tempo fora, em outros estados, depois retornei no ano de 2016. E eu sou, por formação, sou formado em Direito, tenho pós-graduação na área, sou auditor fiscal concursado, né? Conforme eu vou falar, eu já exerci, trabalhei em alguns órgãos públicos, sou pastor também de uma igreja e também sou empreendedor, além de coach, palestrante, a gente gosta de falar, né? Dizem que pastor, palestrante, gosta muito de falar, né? Vamos É lá. isso aí. Não se preocupe com o cachorro, viu? Porque Os nas minhas cachorros. lives, Marcos, costuma ter latido de cachorro, Ao crianças vivo é assim. gritando. Tem grilos também, então tá tudo certo. Estamos em casa, então pode deixar ele latir.
Eles ficam quietinhos o tempo todo. Aí quando começa a live, eles querem participar também. Desse jeito, tranquilo. Boa noite, então. Então, vamos falar sobre o tema. Hoje vamos falar sobre mentalidade financeira. Eu quero combinar aqui com você, Marcos. Quando eu fizer assim, você me dá a oportunidade para falar, tá certo? Então, vamos lá. Combinadíssimo. Vamos iniciar contando a história de Marcos. Como foi esse início para você trabalhar e virar muitas chaves diante do tema de hoje, mentalidade financeira? Então vamos lá. Lilian, na verdade, assim, esse tema, né, é muito pertinente, é um tema que eu acho que dinheiro é algo que finanças mexe muito com a gente, é inegável que dinheiro é importante nas nossas vidas, né? Acho que isso é inegável, principalmente no contexto também onde a gente está vivendo, onde a gente tem visto muitas pessoas sentirem um certo aperto financeiro. E eu, por história de vida, eu venho de uma família muito humilde, financeiramente mesmo falando, né? Quando eu nasci em Teresina, eu me lembro bem, meu pai, ele me contou várias histórias, depois eu fui crescendo e lembro, tenho memórias da infância, né? Meu pai ganhava meio salário mínimo para sustentar eu, minha mãe e toda a nossa família, né? Então, eu me criei mais ou menos até a adolescência num ambiente familiar muito bom, muito harmonioso, meus pais são maravilhosos, mas financeiramente falando, num ambiente difícil, num ambiente que eu acho que até a realidade para a maioria dos brasileiros que vivem hoje, né? Então, por exemplo, meu pai nunca me deu dinheiro na mão, porque a gente só pode dar o que a gente tem, ele não tinha, ele nunca me deu. Nós passamos por algumas situações financeiras bem difíceis, depois meu irmão nasceu, nós fomos morar no Tocantins, que é onde é a família de meu pai. Ele lá tentou empreender, começar alguns negócios, e passou por um momento de muita dificuldade. Quem empreende sabe o quanto é desafiador. E eu vivi vários momentos, assim, financeiramente falando, marcantes na minha vida e que, mesmo sem eu saber, né, geraram algumas crenças, uma mentalidade acerca de dinheiro que eu não entendia na época, mas que depois veio repercutir em várias áreas da minha vida. Então, por exemplo, eu me lembro bem quando a gente era assim bem criança, meu pai contando isso para minha mãe, para a gente, e eles viveram um período. Eu lembro dessa casa onde nós morávamos numa casa que era um cômodo só, era um cômodo, né, um quarto e banheiro, então era quarto, cozinha, tudo, nem rebocada era. E meu pai dizia, né, ele vendia iogurte, ele tinha tentado montar uma escola, não tinha dado certo, e aí começou a vender iogurte caseiro com minha mãe. E ele contava, já contou pra gente, que chegou o momento dele dizer assim: meu amor, vamos orar, pedir a Deus para que nossos meninos não acordem, porque se eles acordarem, a gente tá complicado. A gente não tem o leite, não tem o dinheiro. E foi uma série de situações que aconteceram, que acontecem na vida de qualquer família, que me fizeram ter uma relação um pouco conflituosa com o dinheiro. Na verdade, eu sempre quis, desde muito novo, Lili, assim, eu sempre tive aquela força interior de dizer, não, eu quero fazer algo diferente, eu quero mudar a história da minha família, eu não quero que meus filhos passem por tudo aquilo que eu passei na infância. E aí, eu muito cedo eu me dispus a tentar fazer algo, né? A trabalhar, me virar, a fazer alguma coisa. E trabalhei, fiz alguns bicos. Quando eu cheguei mais ou menos assim, aos 17 anos de idade, eu ingressei na faculdade, né? Então, quando eu ingressei na faculdade, na época na faculdade de Direito, ingressei em duas faculdades ao mesmo tempo. Passei em Direito, passei em Psicologia, fiquei fazendo um tempo as duas. E aí, nesse período, era um período que estava muito em voga os concursos públicos. Então, muito logo eu fui despertado para essa área. E pensei, nossa, isso aqui vai ser a grande porta da minha vida, a porta de eu mudar a minha história financeira, a vida financeira da minha família. E aí eu comecei a fazer vários concursos. Eu fazia concurso de tudo quanto que aparecia, né? Todo tipo de concurso. E, lógico, todo trabalho é válido e é digno. Então, eu fazia. Eu lembro que eu fiz concurso, por exemplo, para assistente administrativo do IML, para IBGE, para PM, para banco. Todos concursos muito bons na época. E aí eu acabei tomando posse num concurso que era o concurso para trabalhar na faculdade que eu fazia, faculdade de Direito. Então, para mim, foi excelente. Porque o que, que eu pensei? Nossa, eu já vou trabalhar pela manhã, a faculdade era à tarde, então já complicava um pouco, não era qualquer emprego que você conseguiria, e aqui eu já fico. E nessa época, eu comecei, Lidia, ganhando, para quem não ganhava nada,
eu comecei ganhando quase cerca de R$ 1.500. Então, você veja, para quem não ganhava nada, tinha uma renda familiar bem modesta, embora já havia melhorado um pouco a nossa condição em termos de família, eu comecei a ganhar R$ 1.500. E eu pensei assim, nossa, agora os meus problemas financeiros estão resolvidos, né? Porque agora eu tenho uma renda, agora eu vou poder ajudar a minha família. Só que não sabia eu que, na verdade, falando de finanças e de mentalidade, existem duas coisas muito importantes. Na verdade, três coisas, mas eu poderia estar pelo menos duas. Não só ganhar mais, mas poder gerir melhor o que se ganha, né? E eu achava que o meu problema financeiro era só ganhar. Eu pensava, não, como eu ganho muito pouco, se eu conseguir ganhar mais, ok. Eu já tinha algo muito claro na minha mente, que dinheiro era algo importante e que dinheiro não era algo ruim. Porque é uma coisa também que muitas pessoas pensam. Eu não sei você que está me assistindo aqui, mas o que você acha? Vou fazer uma pergunta aqui, Lilia, para o pessoal. Vocês acham que dinheiro é algo bom ou algo ruim? Vamos ver quem acha que dinheiro é algo bom, coloca aí bom. Quem acha que dinheiro é algo ruim, coloca ruim aí, para a gente entender. Eu acredito que a maioria hoje já tem esse entendimento que dinheiro é algo bom, né? E, na verdade, se a gente for olhar, o dinheiro, ele é nada mais do que uma ferramenta, né, Lília? O dinheiro é uma ferramenta. Como uma ferramenta, ele, de certa forma, ele é neutro. Eu nem posso, de certa forma, dizer assim que o dinheiro é bom, que o dinheiro é ruim, porque depende da mão de quem ele está. Então, por exemplo, muito dinheiro na mão de uma pessoa com bom caráter, na mão de uma pessoa que ama a família, que tem o valor, integridade muito forte, dinheiro na mão de um bom gestor, com certeza esse dinheiro, essa pessoa vai fazer muita coisa boa com dinheiro. Agora, dinheiro na mão de quem é egoísta, de quem passa por cima das outras pessoas, de quem ama realmente o dinheiro, de quem é avarento, com certeza essa pessoa vai fazer coisas terríveis. Então, o problema não é o dinheiro em si. O problema é como nós usamos essa ferramenta chamada dinheiro. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu me casei, nós fomos embora para o Mato Grosso, eu tinha passado no concurso, e aí minha esposa, ela gosta muito de quadro. Aqui em casa, a Lília já andou aqui, sabe, né? É cheio de quadro. E ela fez eu comprar uma furadeira, ferramenta furadeira. Só que eu nunca tinha mexido com furadeira. Então, você imagina, Lília, aí eu peguei essa furadeira, fui lá, a gente morava no apartamento, comecei a tentar furar essa parede. Rapaz, furei a parede todinha, em resumo, não consegui colocar um quadro. Por quê? Porque Marcos, eu não sabia usar a ferramenta furadeira. Até hoje eu tenho essa ferramenta, hoje eu aprendi a usar, maravilha. Mas eu não sabia usar. E da mesma forma é o dinheiro. Se a gente não souber usar o dinheiro, na verdade, ele só potencializa o nosso caráter. Ele só potencializa aquilo que tem dentro de nós. Uma pessoa que tem bastante dinheiro vai potencializar se ela tem o caráter de uma pessoa boa ou não. Você concorda comigo, Lília? Concordo. Então, e aí voltando aqui, então eu fui crescendo, eu passei, né, os concursos sempre com essa ideia. O meu problema financeiro é porque eu ganho pouco dinheiro. Então, não sei se você está aqui me assistindo, talvez você vai se identificar com isso. Talvez você pense assim, os meus problemas financeiros, Marcos, hoje, são decorrentes de eu ganhar pouco dinheiro. Se eu ganhasse mais dinheiro, os meus problemas financeiros estariam resolvidos. E eu quero dizer para você que isso nem sempre é verdade. Isso nem sempre é verdade. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva de que ganhar mais dinheiro, se você não tiver uma mentalidade ajustada para isso, você só vai ter mais problemas. E eu tive que aprender isso da pior forma possível, muitas vezes. Então, como eu falei, esse foi o meu primeiro concurso, eu passei, comecei a trabalhar na UNEB. E aí eu me lembro que quando eu estava perto de encerrar a faculdade, mais ou menos no 9º período de Direito, saiu um concurso. Eu estava estudando para outro concurso, sempre estudando, esse é um concurso do INSS. E aí o concurso tinha uma remuneração muito boa. Na época, era R$ 4.000 a remuneração inicial. E eu falei, vou fazer esse concurso porque eu acho que o meu problema... Eu já tinha problemas financeiros naquela época, né? Eu falei, eu acho que o meu problema é que eu estou ganhando muito pouco. R$ 1.500 não está sendo mais suficiente. Eu já estou me preparando para casar. Eu acho que agora eu preciso ganhar mais. Sempre com esse foco, achando que os meus problemas financeiros seriam resolvidos simplesmente se eu ganhasse mais dinheiro. E aí, eu estudei, passei, consegui, pela graça de Deus, pelo meu esforço, passar em primeiro lugar nesse concurso do INSS. Passei a trabalhar aqui no INSS em Juazeiro, da Bahia.
Então, eu subi de 1.500 para 4.000 reais. Ou seja, praticamente eu tripliquei, né? Eu tripliquei, mais do que tripliquei a minha remuneração. Mas o que aconteceu? Com cerca de menos de um ano depois, eu já estava com os mesmos problemas financeiros que eu tinha quando eu ganhava 1.500 reais. Só para você ter uma noção, Lília, naquela época eu me lembro que entre esse primeiro concurso e esse segundo, eu troquei, em menos de 2 anos, eu troquei de carro 5 vezes. Olha que loucura, eu troquei de carro 5 vezes. Por quê? Porque eu achava, não, esse aqui é melhor, não, esse outro é melhor, acho que aqui é um bom negócio. E aí apareceu alguém fazendo uma proposta. Mas na época eu não entendia que o problema todo estava com a minha relação com o dinheiro. Porque, infelizmente, e isso é muito comum nas famílias hoje, e nas escolas, as escolas elas não dão. Hoje no Brasil, infelizmente, nós não temos educação financeira para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Isso fica muito a depender do ensino da família. E muitas famílias, elas não têm essa base. Se você que está aqui me assistindo, me escutando, você vem de uma família onde os seus pais já eram estruturados financeiramente, onde eles te ensinaram a administrar uma mesada, onde eles te ensinaram enfim, te ensinaram a ter uma boa relação com o dinheiro, parabéns. Realmente você hoje é minoria. Agora, a grande maioria das pessoas, o que a gente percebe é que elas não aprenderam nada, ou o que aprenderam foram crenças totalmente disfuncionais, crenças totalmente erradas. A nossa mentalidade financeira muitas vezes é formatada de forma errada. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter os mesmos problemas financeiros. E uma coisa que isso tudo me ensinou também, que é importante a gente tocar nesse tema aqui, é sobre felicidade. Porque muitas vezes as pessoas acham... Eu não pensava isso. Eu confesso que eu nunca pensei isso, mas eu conheço muitas pessoas que muitas vezes pensam assim, não, o meu problema, se eu ganhasse mais dinheiro, eu seria mais feliz. É aquela velha pergunta, dinheiro traz felicidade? Será que dinheiro traz felicidade? Mais uma pergunta para você que está me assistindo. O que você acha? Você acha que dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Essa pergunta é mais difícil. Você responder se dinheiro é bom ou ruim é mais tranquilo, né? Agora, se dinheiro traz felicidade, é uma pergunta um pouco mais difícil de responder. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas que acham que dinheiro não traz felicidade, outras pessoas que acham que dinheiro traz felicidade. E eu gostaria de dizer para vocês de forma muito categórica, dinheiro não traz felicidade. Como assim, Marcos? Deixa eu te provar. Você conhece alguém que tem muito dinheiro e que por algum motivo vive depressivo, por algum motivo tem uma relação péssima com a família, por outros motivos, às vezes tem casos de pessoas que tiram a própria vida por problemas financeiros e tem muito dinheiro. Então, entenda algo, simplesmente dinheiro não traz felicidade. Agora é lógico, como já disse alguém, a falta de dinheiro dá uma tristeza boa, né? Os problemas financeiros, eles trazem muita desarmonia dentro de casa. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias dizendo que mais de 50% de todos os divórcios que acontecem no Brasil são relacionados a problemas financeiros. E muitas vezes os casais eles não associam isso. Então, por exemplo, às vezes a esposa diz assim, Lília, mas meu marido não me valoriza, ele nunca me leva para jantar fora, ele nunca me leva para fazer uma programação diferente, ele nunca me leva... E às vezes o marido não faz isso, não é porque ele não gosta, é porque ele não tem dinheiro. E ele fica, meu Deus, como é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? E aí, no fundo, se você for olhar o problema financeiro dessa família, é um problema de falta de estrutura financeira, ou seja, de falta de gestão, falta de mentalidade financeira. Na minha vida foi assim, voltando para a minha história, eu comecei a ganhar 4.000 reais, trabalhar no INSS, continuei fazendo esse concurso. Quando eu estava no finalzinho da faculdade, já no final mesmo, eu passei nesse concurso que eu exerço hoje, que é o cargo de auditor fiscal do trabalho. Concurso muito bom, eu sou muito realizado, muito feliz com o meu cargo, porque realmente eu consigo perceber que eu posso fazer diferença na sociedade, além de ser um cargo que paga muito bem. Então, naquele momento, quando eu passei, eu pensei mais uma vez, Lília, eu pensei assim, não, agora os meus problemas financeiros estão resolvidos, não é possível. Porque quando eu fiz o concurso, na época, era uma remuneração também muito boa, era 13 mil, quase 14 mil reais a remuneração inicial. Na época, isso em 2010, 2011. Aí, o que eu fiz? Não, agora de 4 para 13, de 4 para 14, vai resolver os meus problemas. Me casei,
Tá aqui minha esposa, acho que ela tá aqui assistindo, né? E ela sabe o quanto de problemas que nós tivemos para trás. Graças a Deus, hoje nós não temos mais. Mas nós tivemos no nosso relacionamento por causa de finanças. Porque a minha mentalidade financeira era totalmente desregulada e a dela também. Exatamente. A nossa história de família em termos de finanças é um pouco parecida. E aí eu não estou falando, os meus pais são maravilhosos, são pessoas que me ensinaram e me educam até hoje, os pais da minha esposa também, mas são pessoas que não aprenderam, eles repassaram o que eles aprenderam, e muitas vezes o que as famílias aprendem são crenças financeiras disfuncionais. E é isso que nós vamos, daqui a pouco eu vou chegar no centro da nossa questão sobre como ajustar a sua mentalidade financeira e o que eu fiz. Então, resumindo, chegou um momento, Lídia, que aí eu fui progredindo na carreira, depois eu comecei, mais recentemente, a empreender, e chegou um momento que eu ganhava muito bem, assim, muito bem mesmo, com certeza mais do que 99,9% da população brasileira, mas mesmo assim, eu ainda tinha muitos problemas financeiros. Como assim, Marcos? Que problemas financeiros? Você devia e não pagava? Não era isso, mas eu tinha vários empréstimos, eu fazia empréstimo atrás de empréstimo, eu tinha dívidas de cartão de crédito altíssimas, eu vivia naquele ciclo da sobrevivência, de correr atrás para pagar as contas do mês, e quando pagava as contas do mês, eu achava que estava maravilhoso e fazia, ufa, esse mês foi incrível, esse mês foi maravilhoso, esse mês eu consegui pagar as minhas contas do mês. E até que eu teve um momento que começou a girar essa chave através da dor, do medo e do constrangimento. Ou seja, muitas vezes na nossa vida, para a gente mudar algo, a gente precisa ter consciência. E talvez, Lília, o mais importante para as pessoas que estão assistindo aqui hoje a nossa live, elas saírem daqui hoje com uma consciência de que eu preciso fazer algo para mudar. Eu preciso fazer algo para mudar a minha história de vida financeira. Tem algo que não é normal, não está correto. Eu não posso dizer, tá tudo bom, é assim, eu nasci assim, minha família era assim, vai ser assim. Não. A Bíblia fala algo muito interessante lá em Provérbios 16, que diz assim, melhor é adquirir sabedoria do que adquirir ouro. Melhor é ter prudência do que adquirir prata. E muitas vezes a gente corre somente atrás do ouro, somente atrás da prata, somente atrás de ter mais, de ganhar mais, sempre achando que esse é o nosso problema. Quando, na verdade, e aí foi isso que eu aprendi na prática, teve uma hora que eu parei e falei, caramba, quando eu ganhava R$1.500, eu achava que era porque eu precisava ganhar menos. Quando eu ganhava R$4.000, eu achava que era porque eu precisava ganhar mais. Agora eu estou ganhando muito bem e ainda estou com os mesmos problemas. Ou seja, eu descobri na prática que mais dinheiro na mão de quem tem a mentalidade financeira desregulada significa mais problemas. Só são mais problemas. E no dia que essa ficha caiu, assim, no dia que eu tive essa consciência, falei, eu preciso fazer algo para mudar. Aí foi quando eu comecei, de fato, a estudar. Quando eu comecei, de fato, a emergir, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu comecei e falei, não, o que eu posso fazer para entender? E aí, como nós gostamos de falar, no coach, eu entendi o meu estado atual. Eu entendi onde eu estava, quem eu era, o que, por exemplo, a minha conta bancária falava sobre mim. Porque, lógico, eu sou definido pelo dinheiro que eu ganho de forma alguma. Agora, a sua conta bancária fala muito sobre você. A sua relação com o dinheiro fala muito sobre você. A forma como você administra o seu dinheiro fala muito sobre quem você é. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é até uma certa cultura muito errada no Brasil, pessoas que devem dizer, não, mas com 5 anos prescreve, fica tranquilo. Com 5 anos está tudo certo, prescreve a dívida, seu nome vai estar limpo. Isso fala muito sobre você. E aí eu fui estudar. E nesse meio de estudar e de me entender, por exemplo, eu tinha algo no meu inconsciente, já até compartilhei isso com você, Lília, que como meu pai nunca me deu dinheiro na mão, meu pai sempre disse assim, filho, só existem 2 coisas que eu posso investir na sua vida. É na sua educação e na sua vida espiritual. Então eu vou fazer o máximo para dar a melhor educação, e realmente ele fez, e vou ensinar aquilo que eu acredito, os meus princípios judaico-cristãos, os meus princípios bíblicos para você. Me ensinou perfeito. Agora, financeiramente, ele não me ensinou nada. Então, eu cresci sem ter o costume de pegar dinheiro, de ter o trato, de saber administrar, de fazer isso. E aí, quando eu comecei a pegar muito dinheiro, inconscientemente, eu tinha algo que, se sobrasse dinheiro no mês, eu meio que ficava angustiado e eu dava um jeito de gastar aquele dinheiro. Por quê? Porque
eu não aprendi isso na minha infância. Eu não aprendi isso até que eu fui entendendo como eu deveria reajustar isso. Eu fui entendendo que o meu problema, e é isso que são os pilares. Se você quer ter uma vida financeira abundante, saudável, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa ganhar mais. Isso é fato, isso é verdade. Ou seja, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui gostaria de ganhar mais. E eu até acredito que você vai ganhar mais. Agora, se você não gerir bem o que você ganha, não vai adiantar. Ganhar mais só vai te trazer mais problemas. E aí depois você precisa passar para um próximo passo, que é multiplicar o que você ganha através da gestão, que aí a gente já passa para investimentos, que é uma outra coisa que hoje o pilar que eu tenho fortalecido, que eu tenho estudado, que eu tenho me dedicado. Mas aí eu aprendi, Lilian, eu acho que é importante a gente compartilhar isso aqui com quem está nos escutando. E isso foi o que fez girar a minha chave. Eu aprendi que toda pessoa, em termos financeiros, em termos de finanças, ele está vivendo em algum momento da vida 3 ciclos. 3 ciclos financeiros. Agora eu quero que você entenda, você que está me escutando, eu não estou falando sobre sua vida familiar, sobre sua vida espiritual, sobre sua vida profissional. Embora a gente sabe que a nossa vida, os nossos pilares de vida, eles são interdependentes. Então imagina, se eu estou com minha vida financeira muito ruim, muito provavelmente, essa desregulação financeira vai afetar o meu casamento, vai afetar o meu pilar conjugal, vai afetar muitas vezes o meu pilar profissional, o meu pilar até espiritual, familiar, enfim, né? Mas quais são esses ciclos? Primeiro ciclo, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ciclo da frustração. Quando eu fui entender que muitas pessoas, em termos financeiros, estão vivendo hoje, e eu, na época, estava vivendo o ciclo da frustração, na verdade, eu estava vivendo o ciclo da frustração saindo ali entre frustração e sobrevivência. Mas eu ainda estava no ciclo da frustração. Aí eu fui entender, nossa, eu preciso fazer algo para mudar isso aqui. E, Marcos, o que é isso? O que é a pessoa que está vivendo no ciclo da frustração? Vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro, uma pessoa que vive no ciclo financeiro, no ciclo da frustração, são pessoas que geralmente, tá? Geralmente tem algumas dessas características, tá? Elas vivem de começar e recomeçar. Elas vivem, ou seja, elas toda hora elas encontram algo que diz, agora é algo que vai mudar a minha vida, agora é isso. E aí toda hora ela está num projeto diferente, mas nada vai. Geralmente essas pessoas, em regra, elas não pagam as contas. As pessoas que vivem no ciclo da frustração, em regra, elas não pagam as contas. Em regra, elas estão com o nome sujo. E elas não têm mais crédito disponível. Porque o que é dívida? Dívida nada mais é do que crédito disponível. Eu só tenho dívida, você só tem dívida porque você tem crédito disponível. Você tem alguém para te dar um cartão de crédito, para te emprestar, te fornecer um empréstimo, enfim. Um amigo para te emprestar dinheiro, um agiota, alguém tem que te fornecer um crédito, senão você não faz dívida. Então, dívida nada mais é do que crédito disponível mal utilizado. Então, essas pessoas que estão no ciclo da frustração, elas já chegaram num ponto que elas não têm mais crédito disponível. Elas já devem os cartões, devem a banco, estão com o nome sujo, já perderam cheques e às vezes até devem as pessoas da família. E não tem mais condição. Geralmente são pessoas, Leila, que são vitimistas. Que elas dizem assim, mas é porque ninguém nunca me ajudou. É porque o meu problema é porque na minha família os meus pais sempre gostaram mais do que os meus irmãos. Meu problema é que parece que tudo para mim é mais difícil. Você já viu esse tipo de gente? Já viu muito, né? E aí essas pessoas, elas têm a tendência de achar que para os outros tudo é mais fácil, que a grama do vizinho é sempre mais verde. São pessoas que têm uma mentalidade financeira destrutiva. Essas pessoas, elas vivem no ciclo da frustração. Pode falar, por favor. Fechando aí, na verdade, o Marcos está aqui falando sobre frustração e aí eu vou entrar com a observação. Gente, quem não me conhece ainda, eu me chamo Lilian, eu sou psicanalista também, coach, master coach, trabalho também ajudando pessoas a desenvolver os pilares da sua vida, suas carreiras, a sua vida pessoal e profissional. E a maioria das pessoas que me procuram, elas estão vivendo, na maioria das vezes, um cenário de desorganização. E isso tem tudo a ver com mentalidade financeira. Quando eu falo de desorganização de fato nas pequenas coisas. Isso começa com a desorganização dos seus lares. São pessoas que estão ali com a rotina totalmente bagunçada, sem uma disciplina, não sabe
o que querem, o que desejam, vão vivendo o sonho das outras pessoas. Realmente uma rotina e uma organização do lar totalmente desorganizada. Isso já mostra que ela precisa, primeiro passo, organizar as pequenas coisas, organizar os seus espaços, organizar a sua casa, entender o seu estado atual e entender o que de fato você quer. E a mentalidade financeira é o quê? Você precisa querer ser rico, você precisa querer ter dinheiro. E muitas pessoas, Marcos, fogem mesmo, quando diz assim, você precisa gerir as suas finanças. Você precisa conhecer sobre as suas finanças, você precisa conhecer sobre o seu estado atual, você precisa aprender a administrar. Quantas e quantas críticas, Marcos, eu recebi, até pessoas do meu convívio, de repente meus filhos não terem, pelas condições financeiras que eu e meu esposo temos, algumas pessoas criticavam, muitas vezes até assim, a quantidade de sapato que meu filho tinha, as coisas que meus filhos não tinham, entende? Pelas condições que nós temos, porque nós temos uma filosofia de vida de que a gente tem aqui o nosso conhecimento, os nossos conceitos, a nossa filosofia de vida, que não é apenas só o ter e o esbanjar, mas o ensinar. E isso a gente traz para o nosso lar. Então, gente, falando de frustração, dando a minha contribuição aqui, se vocês desejam realmente crescer na mentalidade financeira, um grande passo é organize as pequenas coisas, organize o seu lar, entenda em que estado atual você está, não queiram fugir desse tema, não queiram fugir de finanças, porque precisamos entender sobre, organizar os nossos lares, construir a nossa própria essência familiar, nossa estrutura familiar, a gente entender o que a gente quer dentro desse lar, e aí sim, querer de fato ter dinheiro, querer de fato ser rico, querer de fato prosperar. Esse é um grande passo. Autoconsciência, autoconhecimento, e foi muito o que aconteceu com o Marcos. Parabéns, meu amigo. Pode continuar. Obrigado, minha amiga. E você é uma das responsáveis por isso. Gente, para quem não sabe, Lili é minha coach, viu? Então, ela sabe bem dessa história, né? E aí, pessoal, continuando aqui o que nós estávamos falando, né? Essas pessoas vivem no ciclo da frustração. Aí talvez você esteja dizendo, não, mas eu não estou vivendo nesse ciclo porque eu tenho crédito disponível, eu pago as minhas contas, maravilha. Só que talvez você esteja vivendo o ciclo que eu estava. Eu estava realmente patinando há muitos anos nesse ciclo, no ciclo da sobrevivência. Que é aquele que eu falei e é verdade. A pessoa que vive nesse ciclo, a principal característica dela, a principal característica ela vive para pagar as contas do mês. Ela, quando chega, eu era assim, quando chegava no final do mês que eu pagava todas as contas, isso me dava uma alegria tão grande, me dava assim, um sentimento de satisfação. E depois eu fui entender que isso é errado. Gente, escuta isso aqui. Pagar contas precisa, para quem tem uma mentalidade financeira ajustada, não é mais do que sua obrigação. Isso você não pode te dar prazer, alegria. Isso tem que ser uma rotina, tem que ser algo muito natural para você. Você veio a esse mundo muito mais do que somente para pagar contas. Então, legal, pagar as contas em dia. Parabéns, parabéns. Mas o seu objetivo de vida não pode ser somente pagar as contas. Como que é essa pessoa que vive no ciclo da sobrevivência? Ela é assim, ela começa o mês, aí ela até às vezes até faz, sabe? Ela até bota num papel lá, mesmo que ela perca depois, mas ela coloca no rascunho e tal. E aí ela entra e aí ela vê assim e diz, nossa, esse mês eu acho que vai sobrar ali para comer uma pizza. Esse mês eu acho que vai dar para fazer isso. Essas pessoas, elas estão no que alguns livros de finanças chamam da corrida dos ratos, né? Elas estão o tempo todo assim, elas correm, mas nunca ganham o bastante. Então, elas são assim, em regra, elas até pagam as contas, mas o comum é elas pagarem as contas atrasadas. Quem está no ciclo da frustração, ele já jogou, ele diz, não pago mesmo, não tenho mais como, é aquela devo, não nego, pago quando puder, daqui a 5 anos, quando prescrever. O da sobrevivência, não, ele até paga, mas geralmente ele começa o mês, ele faz assim, esse mês eu vou pagar a conta de água, de energia, esse mês, deixa eu ver, eu vou pagar a fatura do carro, o mínimo do cartão e vou pagar aquele outro boleto. Então, e muitas vezes as pessoas acham que isso é natural. Essas pessoas, elas até têm, quem está no ciclo da frustração, muitas vezes, crédito disponível.
Só que elas têm um problema, elas sempre usam todo o crédito disponível que elas têm. Elas sempre usam. Elas vivem pagando empréstimos, que era o meu caso alto. Elas vivem pagando juros de cartão de crédito. Elas nunca poupam nada. E muitas vezes elas aparentemente, que era o meu caso também, elas têm até uma vida boa. Até uma vida que quem olha de fora diz, nossa, fulano tem um carro bom, mora numa casa e tal. Nossa, isso e aquilo outro. Mas são pessoas que, na verdade, elas estão como se estivessem caminhando numa esteira. Elas nunca chegam a lugar algum. Elas correm, 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 mas nunca ganham o bastante. Tem gente que está dizendo, está falando comigo. Maravilha, meu amigo. Isso está gerando consciência. Isso significa que você vai mudar, porque esse é o primeiro passo da mudança. Eu só mudei quando eu tive consciência de que eu estava vivendo nesse ciclo. De que eu vivia no ciclo da sobrevivência e de que eu precisava fazer algo para mudar. Aí foi quando começou a mudar a minha vida financeira de verdade. Porque eu falei, eu não aceito mais isso, eu não aceito. Eu vou mudar. E eu comecei a implementar algumas ações, plano de ação para poder fazer isso, para poder mudar. E se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lília é uma especialista nisso, né? Em agenda programada, em plano de ação. Inclusive, eu já indico para você, você que quer alguém realmente para te ajudar nessa área, de verdade, não é porque é minha amiga, não, mas falando porque ela já contribuiu muito para isso e eu conheço. Eu só indico quem eu confio, né? E quem eu conheço. Então, o que aconteceu? Eu percebi isso, sabe, Lília? Eu percebi, não, eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo para mudar. E aí foi quando eu comecei a ler. E aí, não só a ler, né? Eu comecei a investir, eu fui para curso, eu fiz muita coisa, porque eu já tinha lido livros. Então, por exemplo, antes de nós nos casarmos, eu e minha esposa, nós lemos Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Nós já tínhamos lido Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi. Só que você só lê com a mentalidade, sem ter consciência do seu estado atual, do que você precisa mudar, não vai acontecer nada. Você vai ler. Quantos livros você que está aqui me escutando já leu e nunca colocou em prática? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu muito comigo. Então não adianta só o conhecimento se não for prática. Eu gosto muito, muito, muito mesmo de um versículo que está lá em Tiago. Esse versículo, assim, para mim é um dos versículos da minha vida. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, vocês precisam se tornar operosos praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Porque aquele que ouve e não pratica, ele somente se engana. E tem muita gente que faz isso, ele ouve, ele lê, ele faz ele até obtém conhecimento, mas ele não verte esse conhecimento em prática. E aí é que tá. O mais importante não é o que você está aprendendo nessa live, é o que você vai colocar em prática quando você sair aqui dessa live. É isso que é o mais importante. E aí, nós temos o terceiro ciclo, para a gente não se prolongar muito, que é o ciclo da prosperidade. E é o ciclo que eu acho que precisa ser a meta de vida de todos nós que estamos aqui. Então, Marcos, qual a pessoa que vive no ciclo da prosperidade, quais as características? Primeiro, é uma pessoa que vive uma vida de contentamento. Ela até... Isso não quer dizer que ela não quer ganhar mais. Isso não quer dizer que ela está acomodada. Porque se você perguntar, Marcos, você ganha bem? Graças a Deus, sim. Mas você quer ganhar mais? É lógico que eu quero ganhar mais. Porque eu tenho muitos sonhos a realizar, porque eu sei que eu tenho muitas pessoas que eu posso abençoar através da minha vida e vice-versa. Agora, você é grato, você é contente demais. Eu sou muito grato a Deus porque Ele me tirou de um local mesmo, de uma situação muito terrível e tem me colocado numa situação maravilhosa pela graça, pela misericórdia dEle e também pelos meus posicionamentos. Lógico que tem a nossa parte, né? Sempre tem a nossa parte, a nós fazermos a nossa autorresponsabilidade. Aquilo que compete a nós fazer, Deus não vai fazer por nós. Então, uma pessoa que vive no ciclo da prosperidade é uma pessoa que vive com contentamento. É uma pessoa que se sente financeiramente falando realizada, pois ela sabe que ela ganha o suficiente, mesmo que ela queira ganhar mais, mas ela sabe que ela ganha. É uma pessoa que ela paga todas as contas em dias. Isso é regra. Isso não é desafio, é regra. Então, pagar contas em dia não pode ser desafiador para você. Precisa ser uma regra, uma rotina. Pessoas que têm crédito disponível na praça, mas dificilmente usa. Não quer dizer que não usa. Às vezes tem situações que vale muito a pena você usar um crédito para ganhar mais. Tem muitas situações que vale a pena. Essas pessoas têm uma característica que para mim era o maior desafio de todos, ter reservas financeiras. Porque como eu achava que tudo que vinha à minha mão, eu tinha que fazer algo, eu ficava, se eu visse 10 mil na minha conta, eu já ficava, meu Deus, o que eu tenho que fazer com esse dinheiro? Eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheiro. E às vezes não era nem consciente, era inconsciente, né? Essas pessoas também, elas têm uma prática, viu? As pessoas que vivem o ciclo da prosperidade. E isso é cientificamente comprovado. Elas doam as ofertas, elas dizimam,
pelo menos 10% do que elas ganham. Elas são pessoas generosas. Eu estava lendo um livro, eu não lembro se é esse agora, se é Os Segredos da Mente Milionária, mas eu acho que não, acho que é esse aqui, que é outro livro que me ajudou muito, que hoje chama Criação de Riqueza, né? Mas na época que eu li, era Fator de Enriquecimento, do Paulo Vieira, que eu acho que é nesse, que ele fala que foi... Isso, esse aí, que é o mesmo livro, mas uma nova edição fantástica. Que ele diz que foi feita uma pesquisa com vários bilionários do mundo e percebeu-se que, se descobriu, na verdade, que 100% deles tinham o hábito de doar pelo menos 10% da renda deles. Então, isso é um hábito que eu tenho, eu e minha esposa, graças a Deus, a gente tem esse hábito de muito mais do que 10% todos os meses, porque a gente entende, se tem chegado às nossas mãos, é para a gente abundar, é para a gente abençoar outras vidas, é para a gente abençoar os necessitados. Outra característica muito importante, para eu finalizar, as pessoas que vivem no ciclo da prosperidade, elas vivem abaixo do padrão financeiro que elas poderiam viver. E isso aqui, gente, é algo que poucas pessoas, melhor dizendo, vivem isso. Geralmente o brasileiro ele tem a mania de viver um pouco acima do que ele poderia viver. Quando, na verdade, o correto é você viver um pouco abaixo do padrão que você poderia viver. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai conseguir sobrar dinheiro, você vai conseguir gerir, você vai conseguir investir, você vai conseguir fazer uma série de coisas. Eu fui aprendendo ao longo desse período esses 3 pilares. Ganhar mais, gerir bem, investir melhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E o que eu preciso, Marcos, fazer para mudar a minha mentalidade? Primeiro, consciência. Gere consciência hoje. Você que está me assistindo, qual ciclo você está? Será que você está no ciclo da frustração? Será que você está no ciclo da sobrevivência? Quem dera, oxalá, né, que você esteja no ciclo da prosperidade. Mas talvez não é o que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você, o importante, isso meu pai sempre me disse isso, filho, o importante não é como você começou, é como você vai terminar. Mais importante do que como você está agora, é como você vai estar daqui para frente, depois que você sair daqui. E desde que eu aprendi isso, Lília, tenho colocado como uma das minhas missões de vida mesmo, de verdade, poder ajudar as pessoas nesse sentido, sabe? Poder compartilhar a minha experiência. Hoje eu tenho aprendido, hoje eu tenho, que é um outro tema depois, mas, por exemplo, eu passei de uma pessoa que depois que minha mentalidade girou, Lília sabe disso. Eu fiz um processo de coaching com ela e ela sabe disso. Quando minha mentalidade começou a girar, eu tinha em casa 2 carros financiados. Em poucos meses eu estava com 3 carros quitados. Ah, Marcos, que milagre é esse? Não é milagre, é só mentalidade. Você ajustar e eu comecei a perceber, nossa, eu estou com tanto de dívida quando eu poderia estar com tanto de saldo. E aí eu passei de pessoa que vivia de uma renda só, 2 rendas, a minha e da minha esposa, para ser uma pessoa que hoje eu tenho 7 fontes de rendas diferentes. 7 fontes de renda, por quê? Só porque mudou a mentalidade. E eu comecei a entender várias formas que eu poderia, fazendo o que eu já fazia, mas várias formas que eu poderia entender isso, que eu não posso depender de uma fonte de renda só. Então, tudo são coisas, atitudes que a gente vai tomando à medida que a gente vai mudando a nossa mentalidade. E o primeiro passo para mudar a mentalidade é gerar consciência, é entender, eu estou nesse ciclo, mas eu não vou ficar nesse ciclo. A partir de hoje, eu tomo a decisão de mudar. E aí, buscar conhecimento. Hoje a gente tem muito material gratuito pela internet, né? Nós estamos vivendo uma época, né, Lília, de muitas lives. Você mesmo, todos os dias eu tenho visto, você tem feito, tem acompanhado, você tem feito lives sempre entregando conteúdo de valor, sempre entregando conteúdo de qualidade, gratuito, sempre se colocando à disposição para servir as pessoas. Se você que está assistindo, você tiver talvez eu não digo nem condições, porque condições a gente sempre tem, na verdade, tudo. Eu aprendi uma coisa acerca de finanças, Lília, que dinheiro nunca é o problema é prioridade. Isso é verdade, em tudo na vida. O problema não é dinheiro, porque quando a gente coloca como prioridade, a gente consegue, a gente faz alguma coisa, a gente se movimenta. Então, o problema da nossa vida em várias áreas... Qual o problema de minha vida financeira tá assim? Não é porque você não ganha muito dinheiro, é porque você nunca deu prioridade para mudar isso. Ah, mas é porque eu não tinha consciência. Ok, hoje você já tem consciência, então agora você tem que colocar prioridade nisso. Nós temos vários profissionais, tem Lília. Eu também, Lília, vou pedir licença até para falar aqui.
né? Tem À algumas pessoas que eu vontade. sei que me seguem aqui. Então, várias pessoas, inclusive, que trabalham comigo em alguns projetos, eu estou abrindo uma turma pelo Telegram, uma turma específica só sobre mentalidade financeira. E essa turma é uma turma que nós vamos ter um intensivo, serão 30 dias, onde todo dia, vai começar dia 22, agora de junho, onde todo dia eu vou estar entregando conteúdo de valor, entregando conteúdo extraordinário sobre mentalidade financeira. E não só isso, eu vou estar te ajudando na prática, te passando atividades, corrigindo atividades, fazendo tudo isso. É uma turma que são vagas limitadas. Agora, eu tenho menos de 50 vagas já disponíveis, porque já tinha um pessoal que estava nesse grupo. E quem tiver interesse depois também pode me mandar um direct aí, pode falar comigo no Instagram. Eu sei que tem muita gente que já me acompanha aqui, pode falar comigo que a gente vou estar passando as orientações sobre isso, sobre toda essa, como vai funcionar. Perfeito. Para você que está aí acompanhando a nossa live falando sobre mentalidade financeira, seguem lá o Marcos, quem ainda não segue. Vai lá e participa do Telegram dele, falando e acompanhando. Eu sei que o Marcos é show, ele aprendeu muito sobre isso, ele vivencia isso, então vale a pena aproveitar a oportunidade. Também, Marcos, eu quero aqui falar para as mulheres que estão aqui, que desejam ser mentoradas, também tem um canal no Telegram. Vou estar divulgando já a partir dessa semana para que você possa também acessar o Telegram e se tornar, então, uma mulher plena em todas as áreas da vida. Essa é a mentoria exclusiva para mulheres. Então, você que deseja ser mentorada, vai lá no Telegram, já tá lá, o canal Mulher em Plenitude, mas aí pode falar comigo no direct, eu envio o link, você já pode acessar, que aí a gente vai começar com os conteúdos também, de forma gratuita, para contribuir aí com a vida das mulheres. E é isso, obrigada, Marcos, por você estar aqui. Eu quero também complementar, para poder a gente finalizar, falar sobre a questão de sermos gratos por todas as condições que nós temos hoje, na realidade que nós temos hoje, não culpabilizar ou terceirizar as outras pessoas sobre a nossa não construção de vida, de uma vida melhor. A gente tem que ser, sim, autorresponsável, através de tudo que você falou, autoconsciência, autoconhecimento, buscar ajuda, mas principalmente a aplicabilidade. Encontramos e vemos muitas pessoas que dominam muitos conteúdos, têm bastante conhecimento, têm muita informação, porém elas não aplicam, então não funciona nada. É muito do que você falou. A diferença está na autoconsciência, no querer e na aplicabilidade. As pessoas de sucesso e as pessoas que alcançaram grandes resultados, elas aplicam. Então elas não se cansam em aprender e não se cansam em agir. Um passo de cada vez. Entendemos que estamos vivendo em um cenário que muitas pessoas estão ansiosas e por conta dessa ansiedade querem que os resultados sejam rápidos e que os resultados apareçam da noite para o dia. E não é assim que funciona. É um pouquinho de cada vez, 1% hoje, 2% amanhã, e você vai aumentando esse percentual e vai aplicando dentro das condições que você possui. Aqui, Marcos, entendemos que muitas pessoas têm sua realidade de vida muito corrida. Você também tem uma correria, você aí é empreendedor, você empreende com a marca da paz, e aí tem outras fontes de renda, tem família, tem a igreja, você é pastor, tem o seu trabalho social. Não é o contrário da minha rotina também. Porém, essa quarentena me trouxe uma outra consciência de que a gente pode, em alguma fase da vida, de fato, desacelerar. A gente precisa dar esse descanso para a gente planejar, esse descanso para a gente agir com muita calma, muita paciência e priorizando também as outras áreas da vida. E lembrando que a mentalidade, ela surge a partir do momento que entendemos o que queremos, onde queremos chegar. Então, a gente precisa ter claro isso. Não adianta procurar uma ajuda, buscar uma mentoria, se a gente não tem clareza do que a gente quer. Mas, como é que eu faço isso, Lilian? Não consigo. Não consigo ter clareza do que eu quero, porque eu acabo só acordando, trabalhando, pagando conta e eu não tenho clareza sobre o que de fato eu quero. E para isso existe as mentorias, existem os coaches para poder dar esse suporte de clareza para você que está aí. Não é porque eu tenho 50 ou 60 anos que a vida parou aqui. Não, a vida deve continuar. E a gente deve estar aqui para a gente se reinventar todos os dias. E se você tem 20
melhor ainda, que agora tem uma longa caminhada ainda pela frente para poder reinventar e ser ainda melhor, trazendo aqui a história do Marcos como inspiração. Parabéns, meu amigo. Deus abençoe sua trajetória, sua vida, que você possa levar aí todo o seu conhecimento e sua luz para milhares de pessoas. Muito obrigada por você doar o seu tempo, o seu conhecimento para a gente. Tudo de bom para você. Um beijo enorme para Manu. Manu, você tá aí. Na próxima live eu quero com você, viu? Dê um espaço, tá, Muito Manu? Quero bem. você aqui junto comigo. Você é uma mulher iluminada, precisa aqui estar falando para as pessoas. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos vocês que acompanharam, estão aqui acompanhando. Amanhã tem mais live, depois tem mais live com fé em Deus, trazendo aqui pessoas para poder compartilhar e trazer suas vivências e ensinamentos. Então, vamos aproveitar o nosso tempo para a gente encher a nossa mente, o nosso coração de coisas boas e enviar energias positivas para todas as pessoas que estão vivenciando momentos desafiadores aí durante essa pandemia. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você, Marcos, Manu, toda a sua família. E vamos, que tem dias melhores virão e sempre com essa fé, esperança e amor no coração. Amém. Obrigado, minha amiga. Que Deus te abençoe, continue te abençoando, que você continue fazendo diferença como você tem feito, não só aqui na região do Vale de São Francisco, mas no Brasil e daqui a pouco no mundo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E obrigado vocês também, amigos que nos acompanharam. Amém. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. A gente tem alguns minutos. Você quer deixar aí uma dica para fechar sobre mentalidade financeira? Tá massa. Então vamos lá. Dicas sobre mentalidade financeira. Vou repetir aquilo que eu já falei, mas passando é muito rápido. Vou resumir aqui. Se você quer, primeiro, mudar sua mentalidade, entenda onde você está. Segundo, onde você quer chegar. Ou seja, saiba em que ciclo financeiro você está vivendo hoje, sendo da frustração, sendo da prosperidade, sendo da sobrevivência. E trace metas. Coloque uma visão extraordinária de futuro. Coloque assim, ó, daqui, por exemplo, no final de 2020, eu quero ter isso, isso e isso e isso. E comece a ir em busca disso. Crie um plano de ação e comece a ir em busca. Outra coisa importante, entenda. Ganhar mais, mas não é suficiente. Você precisa gerir bem e investir melhor. Esse é o tripé se você quer ter uma vida financeira muito bem sucedida. Aprenda a ganhar mais. Talvez você precise aprender isso. Talvez você precise aprender a gerir bem. E todos aqui, com certeza, precisam aprender a investir melhor. Se você fizer, conseguir equilibrar esse tripé aí, com certeza você vai ser uma pessoa com uma vida financeira muito abundante. Perfeito. Não esqueçam de poupar também, doar, poupar para os sonhos, né, Marcos? Doar, ajudar as pessoas, ser grato. Enfim, existe aí muitos passo a passos. E obrigada, e Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Amanhã tem live. Estarei aqui com Elcione falando sobre autismo. Se de repente você conhece alguém que tem um filho que é autista, que tem um sobrinho que é autista, alguém que precisa aprender sobre autismo, eu vou estar aqui com ela amanhã falando sobre autismo. Obrigada pela audiência, obrigada por todos, por todos, por todos, por todos, por todas. Deus abençoe você, Marcos, e até a próxima. Tchau, até mais, Deus abençoe. Amém.